Bom dia, meu nome é Tayana Aline, eu sou aluna de licenciatura em Sociologia da Universidade Internacional Uninter, meu RU é o 240-3478. Esse é meu estágio Gestão Educacional, sendo feito de forma remota devido à pandemia do Covid-19. E o meu tema é a gestão escolar, sua praxis, seus desafios e os seus limites dentro do processo dela. Toda vez que se propõe uma gestão democrática na escola, que tem efetiva participação de pais, educadores, alunos e toda uma comunidade, no que se refere à escola pública no ensino fundamental e médio, isso acaba sendo considerado algo utópico. De acordo com Paro, acreditamos não ser de pouca importância examinar todas as implicações que envolve a área de gestão escolar. A palavra utopia significa um lugar que não existe, fantasia. Isso não quer dizer que não possa vir a existir. Ao mesmo tempo, abordamos uma perspectiva de gestão democrática, como algo de valor a algo desejado. O que fazer então? Do ponto de vista da solução dos problemas da escola, acreditamos que a tarefa deva consistir inicialmente em tomar consciência das condições concretas que apontam para a viabilidade de um projeto de democratização das relações no interior da escola. Afirmamos isso acreditando que as reflexões feitas até aqui apontam para a necessidade de que os diretores, juntamente com a equipe pedagógica, docente e administrativa, ampliem uma compreensão do significado da escola no contexto da sociedade contemporânea. A utopia na praxis da gestão escolar. A gestão da escola, ao mesmo tempo que sofre o impacto das políticas econômicas e culturais da sociedade e de políticas educacionais, pode construir um espaço contra a hegemonia. Essa questão Marx já tinha citado por Manacorda, em 1991, no seu livro, num discurso sobre a educação. Em 10 de agosto de 1969, Marx afirmou: por um lado, é necessária uma mudança das condições sociais para criar um sistema de ensino correspondente e, por outro lado, é necessário ter um correspondente de sistema de ensino para poder mudar as condições sociais. Por isso, devemos partir das situações existentes no meio. Com isso, assumir uma gestão escolar a partir dos problemas existentes, isso implica uma utopia. A convicção de que a educação escolar pode contribuir para modificar a vida das pessoas. Trata-se de uma educação de caráter científico e de praxis educativa, capaz de ultrapassar a visão do senso comum. Existe um esquema, através das contribuições do escritor Paro, sobre as bases, de que com ela existe um paralelo entre uma concepção educacional e um senso comum à concepção educativa científica. Concepções de educação. No senso comum vai o ensino, passagem de conhecimentos e informações, formação moral e prática dos bons costumes, ênfase na quantidade do conteúdo, professor como transmissor de conteúdo, ênfase na preparação para o trabalho, no desenvolvimento de competências e habilidade dos alunos e a gestão administrativa. Na científica, vai ter o ensino-aprendizagem, a apropriação da cultura ampla, conhecimento de informações, valores, crenças, ciência, tecnologia, costumes, entre tantas outras, ênfase nas inter-relações entre professor, aluno e conteúdo, professor como mediador do conteúdo, ênfase na formação do homem em sua integridade e na sua condição histórica, com isso uma gestão colegiada na escola. A concepção científica de educação, ela tem a ver diretamente com a escola, em um conceito que adquire maior rigor e amplitude, uma vez que mais do que transmissão e informação envolve uma apropriação de cultura ampla.
Nesse raciocínio, é ressaltado o sentido de utopia, o qual corresponde àquela afirmação de Marx, de que é preciso a partir de condições existentes. Assim, não é pertinente ficar esperando para as condições ideais para sonhar com algo diferente, como esperar a sociedade mudar para construir autonomia na gestão escolar. Devemos criar condições para que o aluno participe, se comprometa e interaja como sujeito. Isso apesar da precariedade das estruturas físicas das instituições públicas e da desvalorização dos profissionais da educação, de verbas ínfimas direcionadas para as unidades escolares e das contradições presentes nas famílias e na sociedade. A escola possui uma relativa autonomia que lhe permite interagir nessa correlação de forças por vários motivos. Entre eles destacam-se 2. Autonomia não se ganha. Conquista-se no conjunto das relações escolares e sociais. Autonomia não pode ser concebida, assim como algo herdado ou adquirido, mas fundamentalmente como produto de processos interrelacionais, capazes de produzir à escola a criação de uma identidade própria. Assim, os autores afirmam, os autores Souza e Correia, a autonomia da escola precisa ser construída e não decretada, o que pressupõe também a autonomia de sujeitos que constroem. Assim, a autonomia a ser construída não se esgota em decretos, mas avança a partir das aberturas que a legislação apresenta, consolidando-se nas práticas cotidianas em que a escola gera. A escola precisa, portanto, pensar acerca das possibilidades de construir uma autonomia própria que provenha das práticas e das reflexões dessa mesma prática por parte dos atores que a produzem. Como é possível percebermos, Souza e Correia, eles veem a escola como espaço de exercício da democracia, compreendida como um locus das mais relevantes reflexões coletivas, na medida em que a autonomia dos que nela atuam permite a materialização das práticas democráticas. O todo em si se envolve naquele projeto que foi ali predestinado. A segunda teoria é o fortalecimento da contra-hegemonia. Refere-se ao trabalho educativo desenvolvido na escola pelos profissionais de educação. A ação docente propriamente dita constitui-se de uma rica possibilidade de encaminhar o trabalho. Os alunos, co-participantes do cotidiano escolar, interagem na sociedade e no mundo do trabalho e permanecem na escola ao longo do tempo. A relação professor e aluno e conhecimento é direta e constante. Essa relação sempre provoca uma mudança na vida dos alunos, quer pela ressignificação de conceitos e construção de novas ideias e pela formação de competências e valores de desenvolvimento, de hábitos e atitudes. Nesse cenário, se emerge uma utopia como algo que não existe objetivamente, mas que pode vir a existir na medida que se coloca como algo de valor, algo desejável para a solução dos problemas da escola. Quem deve participar do processo educacional em uma comunidade? O conceito ampliado de educação, ele enfatiza que o processo educacional ele deve ser estendido a toda a comunidade, homens, mulheres, independente de idade, pois contempla a aprendizagem e educação como direito de todos. As escolas sentem dificuldade em vivenciar isso, né? Até porque por questões do dia a dia das pessoas que trabalham, estudam, têm vida além disso aí, né? São uma proposta de um plano global, tá? E nisso se levantam-se várias hipóteses. Muitos professores não acreditam que o plano global vai ser colocado em prática concretamente. Muitos pensam que será apenas um discurso. As instituições querem planejamento participativo para organizar essas escolas e não como instrumento de transformação social. Ou seja, a escola é um ícone, mas tecnicamente, na prática, não acontece essa transformação. Por isso que vai para a utopia que citamos. Não há clareza teórico-conceitual e metodológica de certos conceitos utilizados com frequência nos marcos referenciais, como democracia,
participação, justiça, liberdade, solidariedade, igualdade, consciência crítica. Por outro lado, há desconhecimento da fórmula camuflada, como a escola e as instituições reproduzem mecanismos de discriminação e controle social, de injustiça, de comunismo, de tutela e outro mais através das práticas educativas em que eles realizam. Porém, na condição de educador, envolvido, portanto, na construção da personalidade humano-histórica, não permite que tenha uma atitude exterior ao processo do ensino e aprendizagem, como mero repetidor de conteúdos aos seus alunos, mas do que o sujeito ele tem a função de propiciar condições para que os educandos se façam sujeitos dentro da escola.